Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, com o retorno dos ministros e o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Quarta-feira. Vamos já iniciar o julgamento. Agora, dando a palavra a Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, eu quero dizer que vou repetir em grande parte aquilo que já foi dito pelos juízes que me precederam, mas, a bem da didática e tendo em conta a necessidade de dar o máximo de transparência às nossas decisões plenárias, eu entendo que o fumus boni iuris e o periculo in mora, tal como identificados pelo eminente relator, na minha concepção, estão presentes para o deferimento da cautelar. De início, eu digo que o artigo 84.6, que já foi referido por outros ministros da Constituição Federal, confere ao presidente da República a competência privativa para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública, mas desde que isso não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. De outra parte, senhor presidente, nós temos a dicção do artigo 48.9, que, com toda a clareza, dispõe o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dentre outras competências, dispor sobre a organização administrativa judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e dos territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Portanto, logo de plano, se verifica que a discricionariedade do presidente não é tão ampla como se pode imaginar num primeiro momento. O presidente da República, como já foi dito aqui, pode extinguir aqueles órgãos que foram criados por decreto, mas quando se trata daqueles órgãos que estão cobertos pela reserva de lei ou reserva legal, evidentemente, aquilo que foi criado por lei não pode ser extinto por decreto. De maneira que a primeira conclusão a que eu chego é aquela que também chegaram vários de meus pares, para sentar de forma bem objetiva e clara, que os órgãos criados por lei não podem ser extintos por decreto. Bem, então há, a meu ver, uma clara inconstitucionalidade de natureza formal, tal como reconheceu o ministro relator. Alguns colegas avançaram um pouco para identificar também uma inconstitucionalidade material. Eu confesso, senhor presidente, embora seduzido pelos argumentos que foram desfiados a partir do voto divergente enunciado pelo ministro Edson Fachin, e também por um argumento que me parece extremamente sólido, que foi ofertado à colação pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que não se pode, em tese, admitir a extinção de cambulhada de um número indeterminado de órgãos públicos. Não obstante isso, eu entendo que, pelo menos nesta fase, na fase de um juízo de natureza cautelar, não se pode, não se deve, a meu ver, avançar para além da inconstitucionalidade formal. Eu digo, senhor presidente, que eu sou daqueles que me filio à corrente que vejo com grande entusiasmo o advento da democracia participativa em nosso país e em outros países democráticos. Eu, inclusive, já falei sobre isso, escrevi sobre isso, dizendo que a democracia brasileira deu um salto qualitativo pouco percebido, de maneira geral, especialmente pelo público leigo, quando transitou de uma democracia representativa para uma democracia participativa. As nossas constituições, nos artigos preambulares das cartas que foram editadas desde o advento da República, sempre estabeleceram que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Portanto,
desde 1891, nós praticamos a democracia representativa. Todavia, com a Constituição de 1988, nós demos aquilo que eu chamei de salto qualitativo e nós, de certa maneira, complementamos, não superamos, complementamos a democracia representativa com a democracia representativa. Isto está assentado no parágrafo único do artigo 1º da nossa Carta Política, no seguinte sentido: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, portanto, democracia participativa, nessa primeira parte do dispositivo, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, é possível o exercício da democracia participativa, mas sempre nos limites da Constituição e, portanto, também nos limites da lei. Como é que a Constituição trata desse tema da democracia participativa? E, logo de início, verifico que o artigo 14 da nossa Carta Magna, ela diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Portanto, a democracia participativa, no que concerne esses três mecanismos, ela é regulada por lei. E, claro, não faria sentido que essa participação, que é importantíssima, pudesse dar-se à margem da lei ou de forma atabalhoada. É preciso, para criar direitos e obrigações, tanto por parte do poder público, como por parte daqueles que pretendam participar da administração pública, por meio desses mecanismos, que essa participação se dê de forma regrada por lei. Mas a participação popular, ela encontra-se em vários outros locais da nossa Constituição, esta previsão, e verifico que aqui, por exemplo, no que concerne à saúde, o artigo 198 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. O inciso 3º fala na participação da comunidade. No entanto, o parágrafo 3º desse artigo 198 remete para a lei complementar o modo como será exercida essa fiscalização, avaliação e o controle das despesas. Portanto, aqui, mais uma vez, a participação popular se dá mediante lei. O artigo 206 está inserido no capítulo que trata a educação, estabelece o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Portanto, prevê-se sempre um mecanismo para regulamentar de forma objetiva esta participação. E, assim, em outros pontos da nossa Constituição em que se admite a participação popular na gestão da coisa pública, remetendo sempre à regulamentação, à disciplina desta participação por lei. Então, a primeira observação que faço nesse aspecto é de que essa participação só é garantida no momento em que ela encontra respaldo numa lei autorizativa. Já foi dito aqui, e digo isso em complemento, em segundo lugar, que não se pode jungir um presidente da República à estrutura organizacional estabelecida por decreto por governos anteriores. Seria, a meu ver, data vênia, engessar a administração. De maneira que penso, pelo menos neste juízo preliminar em que se discute a cautelar, que não há, a princípio, uma ofensa a esse verdadeiro dogma constitucional que é a democracia participativa, que, sem dúvida nenhuma, dá densidade aos valores fundamentais da República, que estão capitulados no artigo 1º, qual seja a soberania e a cidadania. Para concluir, que aqueles órgãos que foram criados por decreto e não por lei podem ser extintos
mediante decreto do presidente da República. Se são órgãos importantes, que se estão prestando relevantes serviços públicos, e se a sua extinção pode causar uma certa espécie, a responsabilização por essa extinção não se dará, a meu ver, pela via judicial, mas sim pela responsabilização política. O presidente da República que extinguir órgãos importantes criados por lei, haverá de responder perante a opinião pública nacional e, eventualmente, até internacional. Então, senhor presidente, com a devida vênia dos que divergiram do voto do relator, eu acompanho o ministro Marco Aurélio para deferir, em parte, a cautelar, tal como aventado por sua excelência. Então, o ministro Ricardo Lewandowski acompanha o ministro Marco Aurélio, relator, que, por seu turno, foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Colho agora o voto do nosso estimado decano, ministro Celso Bião. Senhor presidente, como aqui foi salientado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, o presidente da República, no sistema institucional vigente em nosso país, ostenta a tríplice condição de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração federal. Basicamente, o presidente da República dispõe de poderes normativos, ordinariamente poderes normativos de caráter secundário, que o habilitam a praticar uma série de atos no âmbito da pública administração. Representou uma inovação no plano do nosso sistema constitucional, o que dispôs a Carta Federal de 69, quando instituiu a possibilidade de o presidente da República editar regulamentos de organização. Esses regulamentos de organização apoiavam-se numa competência normativa primária do presidente da República, tal como dispunha, então, o artigo 81, inciso 5º da Carta de 1969, que assim prescrevia. Artigo 81. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 5º, dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. Essa inovação foi destacada, na época, por eminentes autores. Menciono, por exemplo, um antigo ministro desta Corte Suprema, o saudoso ministro Temístocles Brandão Cavalcante, que, ao dispor sobre essa questão, sob a égide da Carta de 69, a denominada Emenda 1 de 69, observou que a Constituição Federal, nesse tema, não submetia a organização da administração pública federal ao princípio da reserva de lei. Não é? E mencionou que, aspas, entre as atribuições do presidente da República, há uma que constitui novidade em nosso direito e que exigiria uma atenção especial pelo que representa no exercício do poder normativo pelo presidente da República. Queremos nos referir especialmente ao que dispõe o inciso 5º do artigo 81 da Constituição, da chamada Carta de 69, quando atribui ao presidente da República competência para dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, por sua vez, interpretando essa regra constitucional que incluía na esfera orgânica da Presidência da República a competência para editar regulamentos de organização, observou que sempre se aceitou pacificamente, como implícito na Constituição e no sistema, que o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, podia dar estrutura, podia fixar atribuições e regular o funcionamento dos órgãos da administração federal. Tal poder, entretanto,
até o advento da carta anterior, se exercia nos limites da lei. Mais ainda, dizia o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, comentando aquela regra da Carta de 69. Cedia esse poder do presidente da República perante as determinações da lei que podia dispor também sobre essa matéria. Em face do dispositivo em exame, no entanto, artigo 81, inciso 5º da Carta anterior, que confere privativamente ao presidente da República a competência de dispor sobre a estruturação, as atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal, não parece subsistir o mesmo entendimento. Tal matéria, diz ele, parece agora vedada ao legislador. E tal interpretação é abonada pelo fato de o artigo 43 da Carta de 69 ter o cuidado de atribuir à lei apenas o ato de dispor sobre a organização administrativa dos territórios. Também o professor Diógenes Gasparini, na sua conhecida monografia sobre o poder regulamentar, destacava que a ingerência normativa nessa área específica estava, aspas, agora vedada ao legislador ordinário, na medida em que não cabia ao Congresso dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal. Pois bem, com o advento da presente Constituição, e especialmente em face da reforma que foi introduzida no artigo 84, inciso 6º, houve uma atenuação dessa regra de competência e, portanto, passa agora o presidente da República a dispor de poder normativo, mas com restrições de natureza temática, de ordem material, que a própria Constituição estabelece. E isso nos leva, senhor presidente, digamos, ao tema que, na verdade, subjaz ao exame desta controvérsia constitucional. Todos nós sabemos que o Estado de Direito sujeita-se, de um lado, à lei e, de outro lado, à jurisdição. E, nesse contexto, decretos do poder, do chefe do Poder Executivo, considerada a própria fonte jurídica de sua emanação, não se qualificam como equivalentes constitucionais da lei, não podendo, por isso mesmo, sob pena de frontal transgressão ao postulado constitucional da separação de poderes, estabelecer determinadas medidas em matéria de organização administrativa, cuja existência encontre suporte na própria lei, cuja existência jurídica derive direta e imediatamente de texto normativo consubstanciado na lei. Isso significa, portanto, que a regulação de tais matérias repele a possibilidade jurídica de qualquer ingerência normativa por parte da instância executiva do poder. E, sob tal aspecto, não constitui demasia observar, a propósito da reserva de lei, consoante assinala a própria doutrina, que se trata de um postulado revestido de função excludente, uma função de caráter negativo, que veda, nas matérias a elas sujeitas, quaisquer intervenções a título primário de órgãos estatais não legislativos, e cuja incidência também reforça positivamente o princípio que impõe à administração e também à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal. De tal modo, como observa, entre outros, o professor Jorge Miranda, ilustre professor da Universidade de Lisboa, quaisquer intervenções tenham conteúdo normativo ou não normativo de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, a título derivado, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão, não cabendo, desse modo, ao Poder Executivo atuar na anômala
condição de legislador para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios de formulação normativa, afastando desse modo os fatores que, no âmbito do nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. Pois, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar a atribuição que lhe é institucionalmente estranha, a de legislador, usurpando, desse modo, mediante edição de decretos, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. E sobre esse aspecto, senhor presidente, sabemos todos que a Constituição brasileira mostrou-se atenta e sensível à experiência histórica das sociedades políticas e fez consagrar no texto, em seu texto, fiel à nossa própria tradição constitucional, um princípio revestido de fundamentalidade marcante no plano das relações institucionais entre os órgãos da soberania nacional. Refiro, como aqui já foi dito, ao princípio da separação de poderes, cuja razão de ser, na visão permanentemente atual de José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, apoia-se na necessidade de preservar os direitos dos cidadãos e de inibir, isso é importante, de inibir, mediante controles interorgânicos recíprocos, o espírito usurpador do poder, conforme advertia, já no final do século XVIII, James Madison, em texto constante do Federalista, reiterando no ponto a observação feita em 1690 por John Locke no seu segundo tratado sobre o governo, tal como pude acentuar em decisão que providência da Corte, quando do julgamento da DIN número tal. O fato, senhor presidente, é que a Constituição da República, ao dispor sobre a configuração institucional do Estado, proclama que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. Mas, não obstante esse grau de autonomia, os poderes do Estado, que são interindependentes, devem manter convívio harmonioso em suas relações institucionais. E isso significa, portanto, senhor presidente, que se é certo, como aqui foi enfatizado, inclusive, no parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que nessa matéria, nesse domínio temático, incide o postulado da reserva de administração, como essa própria Corte pôde proclamar no julgamento da DIN 2.364, de que eu próprio fui relator, não é menos exato, como adverte o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que no julgamento da DIN 6.062, de que é relator, não é menos exato que, aspas, a reestruturação dos órgãos da Presidência da República constitui ato de natureza política inserido na competência discricionária do chefe do Poder Executivo Federal, mas, naturalmente, como os atos do poder público em geral, sujeita-se a controle judicial quanto à forma, quanto à finalidade, quanto à proporcionalidade. Isso foi dito em julgado, proferido ainda agora, não é? Neste ano de 2019. O fato, senhor presidente, é que o decreto em questão, a mim me parece, ele, na verdade, transgrediria alguns princípios constitucionais básicos. Que é um mandamento nuclear de nossa organização institucional, que é o postulado da separação de poderes, ou melhor, da divisão funcional do poder. E o outro, também, o postulado, para alguns seria mero critério, da proporcionalidade, como observou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, quando advertiu que a extinção indiscriminada de todos os órgãos colegiados, sem sequer nominá-los, sem sequer discriminá-los, sem sequer especificá-los, isso
traduziria violação ao postulado da proporcionalidade, examinado na dimensão que estabelece a vedação do excesso. E a mera lembrança, senhor presidente, a mera lembrança dos órgãos colegiados que serão afetados, atingidos por esse decreto presidencial, órgãos colegiados de extremo relevo, não é, investido de atribuições extremamente importantes, e, como aqui já foi dito, essa medida, não é, genérica, ela, no fundo, culmina por tornar precária a própria eficácia social dos direitos inerentes à cidadania. Nesse ponto, a douta Procuradoria-Geral da República destacou que é de observar-se que a extinção de todos os órgãos colegiados nos termos previstos pelo Decreto 9.759 de 2019 é medida que precariza, se não inviabiliza, a eficácia social dos direitos do cidadão. A democracia participativa, incluído o orçamento participativo, a fiscalização social de políticas públicas, a transparência e o controle social, além de mitigar o papel da sociedade, malferindo princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, não apenas os fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, a que alude o artigo 1º de nossa lei fundamental, mas também os objetivos fundamentais da República, referidos no artigo 3º. E, por isso mesmo, a douta Procuradoria-Geral da República registra haver, no caso, elementos que tornam visível, presente na espécie, a plausibilidade jurídica. Eu diria mais do que a plausibilidade, eu diria a probabilidade do direito, a própria densidade jurídica da pretensão, notadamente de natureza cautelar, que se examina aqui e agora nesta sede processual. Pois, afirma a eminente senhora chefe do Ministério Público da União, pois a ausência de prévio mapeamento estatal a respeito dos órgãos colegiados essenciais à consecução das políticas públicas priorizáveis, gera insegurança jurídica e compromete a democracia participativa consubstanciada no controle social inerente ao Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Tal como aqui observou, em seu douto voto, o eminente ministro Luiz Edson Fachin, quando também pôs em perspectiva esse aspecto sob a dimensão material do vício da inconstitucionalidade que identificou presente e caracterizado no decreto presidencial em questão. O importante, senhor presidente, nesse contexto, é destacar, advertir que a utilização excessiva pelo senhor presidente da República de decretos fora dos limites que eles condicionam a validade e eficácia, projetando-se, muitas vezes, outra vires, além das atribuições e dos poderes que a Constituição confere ao chefe da administração federal, ao chefe de Estado, ao chefe de governo, que é o presidente da República, e ingressando em domínio temático constitucionalmente reservado à lei. Esse comportamento, senhor presidente, segundo penso, minimiza perigosamente a importância político-institucional do poder legislativo, pois suprime a possibilidade de prévia discussão parlamentar de matérias que ordinariamente estão sujeitas ao poder decisório do Congresso Nacional. Na verdade, a expansão do poder presidencial em tema de desempenho de certas funções
ainda que impregnadas de conteúdo normativo, além de viabilizar a possibilidade de uma preocupante ingerência do chefe do Poder Executivo da União no tratamento unilateral de questões, como se o decreto fosse um sucedâneo da lei formal, e questões que, historicamente, sempre pertenceram à esfera orgânica de atuação institucional dos corpos legislativos, introduz fator de desequilíbrio sistêmico que atinge, que afeta e que desconsidera a essência mesma da ordem democrática, cujos fundamentos, apoiados em razões de garantia política e de segurança jurídica dos cidadãos e das instituições da República, conferem justificação teórica, de um lado, ao princípio da reserva de parlamento e, de outro, ao postulado da separação de poderes. Cabe não desconhecer, no ponto, senhor presidente, que é o parlamento, no regime da separação de poderes, o único órgão estatal investido de legitimidade constitucional para elaborar democraticamente as leis do Estado, leis que se projetam sobre o domínio que a própria Constituição reserva à instância legislativa do Estado. E que interpretações regalistas da Constituição, que visem a produzir exegeses ajustadas à visão e à conveniência exclusivas de quem exerce eventualmente a chefia do Poder Executivo, representariam, segundo penso, senhor presidente, uma clara subversão da vontade inscrita no texto de nossa lei fundamental e ensejariam, a partir de uma temerária aceitação da soberania interpretativa manifestada pelos dirigentes do Estado, a deformação do sistema de discriminação de poderes fixado de modo legítimo e incontrastável pela Assembleia Nacional Constituinte. É preciso relembrar, senhor presidente, e relembrar a todo momento que os poderes do Estado em nosso sistema constitucional são essencialmente definidos e precisamente limitados. E a Constituição foi feita, consoante advertia, entre outros, o próprio juiz Hugo Black, que foi juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos. A Constituição foi feita, aspas, para que esses limites não sejam mal interpretados e, sobretudo, não sejam esquecidos. Por isso mesmo tenho enfatizado, senhor presidente, que a Constituição, uma Constituição escrita não pode nem deve configurar uma mera peça jurídica que possa sujeitar-se à vontade discricionária dos governantes, nem pode caracterizar ou ser interpretado como um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das nações. O exercício das funções estatais sofre os rígidos condicionamentos impostos pela ordem constitucional. O extravasamento dos limites de sua atuação que se exerce muitas vezes ultra vires, além das forças, além dos limites, além dos poderes que a Constituição confere aos governantes, põe gravemente em causa a supremacia, tanto formal quanto material, da Constituição. E pode gerar, como muitas vezes e efetivamente gera, situações de conflituosidade jurídico-institucional, na medida em que os atos de usurpação qualificam-se como fatores de ruptura do equilíbrio entre os poderes do Estado. Por isso, senhor presidente, a preocupação dos autores no sentido de sempre preservar o equilíbrio, não é, nas relações institucionais entre os poderes da República, em ordem a que cada órgão da soberania nacional exerça as suas atribuições dentro desses rígidos limites que a própria Carta Política estabelece. Por isso, senhor presidente, a divisão dos poderes precisa ser
real e deve prevalecer não só de direito, como de fato. Decretos presidenciais não podem ser utilizados como meios de substituição da lei formal nos casos em que a matéria neles veiculada esteja sujeita ao postulado da reserva de parlamento. Por isso, senhor presidente, eu, tendo em vista essas razões, mas, sobretudo, aquelas que já foram expostas pelos eminentes juízes do tribunal, a mim me parece, senhor presidente, que o decreto presidencial em questão parece transgredir alguns postulados fundamentais de nossa ordem constitucional. E, por isso mesmo, eu peço vênia para acompanhar o dissenso em ordem a suspender cautelarmente, em sua integralidade, a eficácia dos atos impugnados. Sob esse aspecto, eu tenho a impressão de que eu estaria, então, acompanhando o voto do ministro Luiz Edson Fachin, mas também acolhendo as razões que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso expôs, não é? Indicando a possível ofensa ao postulado da proporcionalidade, não é? Na medida em que o decreto presidencial em questão pareceria transgredir, ofender a regra que veda o excesso. Agradeço ao ministro Celso de Mello. E antes de passar a palavra ao ministro Luiz Fux, que desde já agradeço pelo tempo que esteve à frente da presidência, só para esclarecer, pelo que eu tenho aqui, defere parcialmente a cautelar o ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes e ministro Ricardo Lewandowski. Abriu divergência deferindo na íntegra a cautelar o ministro Luiz Edson Fachin, no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e agora pelo ministro Celso de Mello. Então, dando continuidade, passo a palavra ao ministro Luiz Fux para o seu voto. Senhor presidente, agrede a corte, luz representante do Ministério Público. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria, sem prejuízo de elogiar todas as sustentações que aqui foram realizadas, manifestar, digamos assim, a minha profunda admiração pela sustentação que foi empreendida pelo representante da Procuradoria-Geral da República, o doutor Luciano Maia, que, digamos assim, aprofundou o tema com muita agudeza e sensibilidade. Sendo certo que isso não significa que eu estou de acordo, mas eu não podia deixar de lavrar esse elogio, porque presenciei com muita... Pelo visto, meu voto foi muito superficial, presidente. Não. Mas quando elogia, vai acompanhar o silêncio. As sustentações. O ministro Marco Aurélio não fez sustentação. O ministro Marco Aurélio apresentou o voto, foi o relator. Senhor presidente, eu figurei nessa cadeira e vi o quanto, digamos, se dilui a nossa capacidade argumentativa diante de tantos votos antecedentes. Todos aqui se pronunciaram sobre temas pontuais dessa questão sensível. Mas eu, senhor presidente, em primeiro lugar, me convencia de que a cláusula pétrea da Constituição é muito clara, são poderes independentes, o judiciário, o executivo, o legislativo. Imagine-se, por exemplo, que na presidência do Conselho Nacional de Justiça, Vossa Excelência queira alterar as comissões que lá se encontram. Vossa Excelência é o chefe do Poder Judiciário, presidente do CNJ, e tem a capacidade de autogoverno do CNJ. Isto é algo insindicável, porque a jurisdição constitucional não pode invadir as escolhas que são exercidas pelos chefes dos outros poderes. Então, esse é o primeiro aspecto que me chamou bastante atenção. Em segundo lugar, eu verifiquei, e aqui foi destacado com muita ênfase pelo ministro Marco Aurélio e pelo ministro Alexandre de Moraes, que o autogoverno do Poder Executivo é uma tarefa absolutamente
insindicável pelo Poder Judiciário, na medida em que o artigo 84 é claríssimo ao estabelecer que compete privativamente ao presidente da República, por decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal. E o que é que nós observamos da sustentação com lealdade da tribuna? Que há hoje uma pleia de conselhos que sequer funcionam. Então, é privativo do presidente da República, chefe da administração federal, realocar essas entidades e, às vezes, até evitar uma superposição. É claro que procede a afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso quanto à vagueza desse decreto. Mas também é certo que a participação popular não foi suprimida na medida em que a Casa do Povo, através de uma conversão de medida provisória, chancelou quase todos esses conselhos. E eu digo quase todos por quê? Porque o próprio decreto prevê a possibilidade de proposta de recriação desses conselhos. E eu, analisando o ato administrativo a que tive acesso, eu verifiquei, para a minha satisfação em relação aos direitos fundamentais, que já estão em fase de conclusão as seguintes conselhos, vários, mais de 100 conselhos, mas os mais importantes que aqui foram destacados. Conselho de Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informação de Registro Civil, criação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, recriação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, composição e funcionamento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Enfim, não há realmente uma vagueza, mas há uma atividade complementar que também é da competência da Presidência da República de fazer, digamos assim, suprir, eventualmente, essa lacuna, mercê de a medida provisória de muita densidade normativa já estabelecer a criação de inúmeros conselhos aqui faltantes. De sorte, senhor presidente, que na forma do artigo 1º, do parágrafo 1º do decreto e do artigo 84.6, a linha A, eu considero que Sua Excelência, o meu estimado amigo e relator Marco Aurélio, deu ao caso uma solução constitucionalmente adequada, ao mesmo tempo protegendo os direitos fundamentais e, a um só tempo, respeitando a cláusula pétrea da separação de poderes e concedendo a deferência necessária ao Poder Executivo na forma da Constituição. De sorte, senhor presidente, que o pedido venha às opiniões em contrário, eu acompanho integralmente o voto do ministro Marco Aurélio, relator do feito. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Eu vou pedir vista e vou trazer o feito amanhã para continuidade de julgamentos. Então, eu proclamo o resultado que, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que deferia parcialmente a cautelar, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, e dos votos que deferiam integralmente a cautelar, a partir do primeiro voto divergente, do ministro Luiz Edson Fachin, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Celso de Mello, pediu vista o ministro-presidente Dias Toffoli e amanhã trará o voto à continuidade. Vamos julgar algumas listas nesses 20 minutos que temos. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, lista número 1, de 9 de maio de 2019. Nesta lista, um processo, embargo de declaração e recurso extraordinário, 643247. Vossa Excelência conhece dos embargos de declaração protocolados pelo município de São Paulo e os provê para modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento, 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Então, Sua Excelência conhece dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo. Presidente, apenas para esclarecer que, de regra, não modulo decisão do tribunal, mas o caso concreto se enquadra no permissivo do artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Por quê? Porque houve uma mudança da jurisprudência do tribunal. Perfeitamente. Estão todos de acordo? Então, esta é a proclamação à unanimidade nesta lista número 1, embargo de declaração no recurso extraordinário 643-247 de São Paulo. Ministro Marco Aurélio, lista número 1, de 23 de maio de 2019. São 2 feitos, agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 570 do DF e agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 6077 de Goiás. Vossa Excelência conhece dos embargos e os desprovê. Todos de acordo? Essa é a lista número 1, de 23 de maio. Exatamente, com 2 feitos. São agravos, né? Agravos. Está bem, está bem. Estão todos de acordo, acompanhando pelo desprovimento dos agravos, não havendo divergência, é esta a proclamação à unanimidade. Agora também da relatoria do ministro Marco Aurélio, a lista número 5, de 29 de maio de 2019, contém 7 feitos da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. Sua Excelência conhece do conflito e declara a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. Pergunto se há alguma divergência. Presidente. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes, com a palavra. Presidente, eu divirjo somente em 2 casos. Conflito de competência 7753. É o item? É a lista 5, são 2 casos. É o primeiro item. O 7753 e o 7890, o penúltimo. Porque aqui nos 2 casos. É o sexto. O sexto. Nesses 2 casos, o contrato foi firmado com base em norma estatutária, lei municipal, a lei 2502 de 2001 do município de Ribeirão das Neves. E no segundo caso, a lei 8.745, a Universidade de Brasília. Então, nesses casos, eu divirjo e entendo que a competência não é da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum. Havendo a divergência, eu vou colher os votos individualmente, então. O ministro Alexandre de Moraes abre divergência quanto a 2 itens da lista, o primeiro e o 6º. Colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, a pretensão que restou deduzida aqui tem como causa de pedir relação jurídica vinculada à consolidação da lei do trabalho, como acentuou o eminente ministro relator. Portanto, com a vênia da divergência, acompanha o ministro... O relator em todos os feitos. Em todos os feitos. Todos os feitos têm a mesma causa de pedir semelhante, né? Portanto, nada obstante a divergência em 2, nesses 2 também acompanha o eminente ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu posso estar enganado, mas tenho a impressão que há manifestação do plenário nessas situações para que a competência seja da Justiça Comum. Quando é norma estatutária, exato. Quando é a hipótese de contratação pela administração sem concurso público. Exatamente. Portanto, eu vou seguir a orientação do plenário e acompanhar a divergência do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto. Presidente, apenas para esclarecer que não foi proposta ação com base em legislação especial. Foi proposta ação articulando relação jurídica, como ressaltou o ministro Luiz Edson Fachin, regida pela consolidação das leis do trabalho e pleito de reconhecimento do direito a parcelas constantes desse mesmo diploma legal. Esse é o fundamento da divergência. O ministro Marco Aurélio se pauta pelo princípio da asserção. E nós, pela natureza... Pela regência... Como era com a administração pública, a justiça comum. E norma estatutária, exato.
Eu apenas registro que sempre tenho acompanhado essa compreensão, senhor presidente, porque estou acompanhando o eminente ministro relator. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, com todo respeito aos que compreendem de forma diversa, se a lide diz justamente com a natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes, esse é o mérito, esta é a questão de fundo. Competência, pressuposto processual, tenho que examinar antes e, por isso, na minha compreensão, o princípio da asserção é que há de nortear a solução da questão que aqui se coloca. Por isso, renovando o pedido de vênia, eu acompanho o eminente relator. Ministra Rosa Weber também acompanha o relator. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, com as vênias do ministro relator, estou acompanhando a divergência do ministro Alexandre, exatamente como tenho votado até aqui, considerando o precedente, inclusive, do plenário também neste caso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, vou pedir vênia ao relator. Eu verifico que se trata de uma relação estatutária e, salvo melhor juízo, tal como assentou o ministro Luiz Roberto Barroso, a impressão que eu tenho é que essa matéria já foi definida pelo plenário. Portanto, acompanho a divergência. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente, peço vênia para acompanhar a divergência. Também eu peço vênia ao relator, acompanho a divergência. Então, eu proclamo que, por maioria, nos seguintes itens, eu vou proclamar separadamente, no conflito de competências 7.753, procedente do Distrito Federal, constante da lista número 5, de 29 de maio, da relatoria do ministro Marco Aurélio, por maioria foi dado provimento ao agravo regimental para definir a competência da Justiça Comum, vencidos o ministro relator, que negava provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin e pela ministra Rosa Weber, redator para o acórdão, ministro Alexandre de Moraes. E no sexto item desta lista, desculpe, não é agravo, é conflito de competências 7.753 do Distrito Federal. Foi definida, então, a competência, foi conhecido e declarada a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. Nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, vencidos o ministro relator, ministro Edson Fachin e ministra Rosa Weber. E também a mesma proclamação para o conflito de competência 7.890, procedente do Distrito Federal, item número 6 da lista número 7 de 29 de maio de 2019. Em relação aos outros 5 itens remanescentes da lista, por unanimidade, foi conhecido do conflito e proclamada e declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. Lista número 6, de 29 de maio, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência conhece dos embargos e a eles nega provimento. Estão todos de acordo? De acordo. Não havendo divergência, essa a proclamação à unanimidade. Também da relatoria do ministro Marco Aurélio, a lista número 8, de 29 de maio, agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 6.053, Sua Excelência nega provimento ao agravo. Estão todos de acordo? Não havendo divergência, é essa a proclamação à unanimidade. Lista número 9. Presidente, pois não. Só... Na lista número 8? Não, na lista número 6. 6. Então, perdão. Reapregou a lista número 6, 29 de maio de 2019. A lista número 8, estão todos de acordo? Já fiz o pregão. Então, lista número 6, retomo o julgamento. Obrigado, presidente. Aqui, na lista número 6, trata-se de embargos de declaração para modulação do precedente, o tema 149 de repercussão geral, que foi fixado. Compete à Justiça Comum exatamente o julgamento de conflito de interesse a envolver a incidência de contribuição previdenciária considerada a complementação de proventos. Em caso semelhante, onde o plenário fixou competência, alterou a competência no tema 190, houve a modulação para que, no caso de decisões
onde já teria se iniciado a execução, permanecesse na justiça anterior, para não recomeçar tudo. Aqui há ações paradas que já estão na Justiça do Trabalho há 14 anos, esperando a execução, e essa alteração de competência iria atrasar mais ainda. Então, eu aqui aponto a divergência, eu dou provimento aos embargos de declaração para modular, no sentido de que todos os processos onde já tenha sido proferida sentença de mérito até o dia da conclusão do julgamento, permanecem na Justiça do Trabalho antes dessa mudança de competência. Vossa Excelência me permite? Por favor. Nós estamos julgando processo único, revelador de recurso extraordinário, processo subjetivo e não objetivo. Sim, mas foi um tema de repercussão geral. Vossa Excelência está proclamando que todos os processos... Não, há exatamente uns 2 mil processos nessa situação, por isso que eu utilizei o plural. Senhor presidente, se me permitir, o que eu estou a compreender é que houve o provimento do extraordinário nesse caso para definir a competência da justiça comum. O que o eminente ministro Alexandre de Moraes está a propor é a modulação para preservar a competência da Justiça do Trabalho em relação aos feitos que foram sentenciados até a data do julgamento. Até a data do julgamento. Exato. Portanto, não porque está houve uma acolhendo o argumento de que houve mudança de jurisprudência, para estar acolhendo o argumento de que, tendo havido o julgamento do mérito, é possível fazer a modulação e manter a competência da Justiça do Trabalho. Feito esse esclarecimento, senhor presidente, eu peço ao eminente ministro Marco Aurélio, estou acompanhando a posição do ministro Alexandre de Moraes. Vou colher também individualmente. Há 2 votos divergentes. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota? Presidente, pois não, Vossa Excelência me permite, porque eu penso que o precedente ele é importante. O que nós tivemos? Nós tivemos um julgamento verificado pelo Pleno. Nesse julgamento, nós formalizamos um acordo omisso, contraditório, obscuro? Não. E aqui se trata de uma matéria em relação à qual nunca houve polêmica no âmbito do Supremo. Cobrança de contribuição social. Justiça do Trabalho, nós fomos dar o dito formalizado no julgamento do recurso extraordinário pelo não dito, rejulgando a matéria. Presidente, só um esclarecimento. Na verdade, há controvérsia, tanto que há inúmeras ações já com sentença de mérito na Justiça do Trabalho. E foi exatamente, o que eu proponho, exatamente a mesma solução que o plenário adotou no tema 190, onde também fixou a competência da Justiça Comum. Aqui é do caso de processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência, mas manteve a Justiça do Trabalho no caso já das decisões de mérito para evitar que recomeçasse todas as ações. Eu só registro que, pelo novo Código de Processo Civil, no caso de reconhecimento de incompetência absoluta, os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente ficam, em regra, mantidos. Diante dessa disciplina, que é o artigo 64, parágrafo 4º do CPC novo, não mereceria acolhimento o argumento dos embargantes de que os atos exarados pela Justiça do Trabalho não prevaleceriam mais. Cabe frisar de outro giro que, no exame do RE 586.453 Sergipe, na vigência do CPC de 1973, e o RE 586.453 foi proferido na vigência do CPC anterior, a Corte concluiu que a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do direito previdenciário em relação
ao direito do trabalho. Eu fiquei redator para o acordo, porque eu acompanhara a ministra Ellen Grace, mas, posteriormente, quando o julgamento se findou, Sua Excelência não estava mais na Corte e, portanto, eu, como primeiro voto concordante, acabei por ficar como redator para o acordo. Na mesma ocasião, modulou os efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado, e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito, até a data da conclusão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do julgamento daquele recurso, que se deu em 22 de fevereiro de 2003. Um dos argumentos levantados pela relatora, a ministra Ellen Grace, para modular os efeitos daquela decisão, foi o de que o encaminhamento de muitos processos já julgados pela Justiça Trabalhista para a Justiça Comum implicaria retrocessos às primeiras fases processuais, causando danos à celeridade processual e à eficiência, bem como prejuízos aos interessados. Para ela, os sistemas processuais trabalhistas e civil não guardariam identidade procedimental, o que tornaria ainda mais complexa a simples remessa dos autos à Justiça Comum. Diante desses feitos, vou me permitir adiantar a posição, pedindo vênia divergência, para acompanhar, neste caso específico, a posição do eminente relator. Mas continuo a acolher os votos, ministro Luiz Roberto Barroso. Estou um pouco confuso, presidente. Aqui, então, nós temos... Eu penso que a eficácia maior aqui seria... Nós temos uma sem prejuízo das decisão premissas do plenário que entendeu que contribuição previdenciária, demanda para recolhimento de contribuição previdenciária, teria por competência a Justiça Federal. Demanda ajuizada pela União ou pelo INSS, certo? É disso que estamos falando? É que a modulação já foi feita no RL, quer modular aqui nesse caso específico. E nós reabriríamos a discussão. No RE nós modulamos para dizer que não, se já houvesse no sentença. Outro RE, né? Sim. No outro. Nesse ainda não houve Mas modulação. a modulação levada Essa é uma outra tese. É coerente com a que está sendo proposta aqui pelo ministro Alexandre. É a mesma modulação da 190, agora na 149. Não, eu compreendo a posição de Vossas Excelências, mas eu penso que nesse caso aqui, a eficácia maior seria... É que o grande problema, presidente, é que só na redistribuição para a Justiça Federal, e a redistribuição, autuação e início da execução são outros procedimentos. Presidente, eu perguntaria por que Justiça Federal, se a ação não foi proposta sequer contra o Instituto? E já está a execução na Justiça do Trabalho. Nesse caso específico, e olha que eu já divergi muitas vezes do ministro Marco Aurélio nessa posição. Só que... Mas aqui a efetividade maior do processo e a eficácia maior do processo, eu penso que é manter na Justiça do Trabalho e não modular. Com a devida vênia das compreensões. A frase que se tornou lugar comum. Mas nós decidimos que vai a competência da Justiça Comum. A tese é essa. O que está no trabalho iria agora mesmo, já sentenciado em execução, voltaria para a comum. A frase se tornou lugar comum tem direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. Então, vamos tentar assentar quais são os nossos fatos. Houve uma decisão do plenário do Supremo, entendendo que a cobrança de contribuição previdenciária, aqui é contribuição estadual, que a cobrança de contribuição previdenciária teria como foro a Justiça Comum. Essa foi a decisão do plenário do Supremo. Mas aqui já está em execução. Este caso é um caso que envolve uma decisão que foi tomada pela Justiça do Trabalho, pelo que eu estou entendendo. Então, houve uma decisão da Justiça do Trabalho, eu suponho que favorável. É porque eu não estou conseguindo entender o contexto, porque o embargante Geraldo Amoroso é uma pessoa física. E o embargado é o Estado de São Paulo. Portanto, eu suponho que fosse uma demanda em que o Estado de São Paulo cobrasse de alguém, possivelmente uma pessoa física ou uma firma individual, a contribuição previdenciária. Então, ajuizou na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Produziu-se uma sentença na Justiça do Trabalho. A proposta do ministro Alexandre, coerente com o que já decidimos outras vezes,
é que quando nós assentamos uma divergência jurisprudencial, nós preservamos o que já tenha sido decidido, ainda que não transitado em julgado. Portanto, nós estamos aqui a decidir se a decisão que foi proferida pela Justiça do Trabalho e que ainda não transitou em julgado, se ela deve prevalecer ou se, em última análise, estaremos anulando para voltar ao começo da execução. Porque aí a incompetência da Justiça do Trabalho foi declarada superveniente à sentença proferida no mérito. Se a decisão do Supremo foi proferida após a decisão da Justiça do Trabalho, eu sou a favor da modulação. Eu gostaria apenas de ter a confirmação desse fato, porque eu não tive acesso. Eu estou acompanhando o ministro Alexandre com base nesse pressuposto. Exatamente, só nessa hipótese. Deixa eu ler aqui a minha anotação. Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Supremo entendeu ser competência da Justiça comum o julgamento do conflito que envolva a incidência de contribuição previdenciária sobre a complementação de proventos da aposentadoria. O embargante pede sejam modulados os efeitos da decisão, de modo a considerar competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar os processos nos quais já tenha sido proferida sentença até o julgamento do recurso extraordinário. O relator negou provimento aos embargos por entender não ser cabível a modulação de efeitos quando a decisão não alterar a jurisprudência dominante. Eu bem entendo. Eu estou partindo do pressuposto de que havia algum grau de divergência na jurisprudência que foi pacificado neste recurso extraordinário. Eu também vou pedir todas as vênias ao eminente relator. Eu sou favorável a se aproveitar a maior quantidade de atos judiciais que tenham sido praticados em um processo. Portanto, não veria razão para voltar à estaca zero nesta matéria. Apenas continuo com uma dificuldade. Neste processo se discutia isso, nesse recurso extraordinário. Mas a sentença da Justiça do Trabalho foi anterior ao recurso extraordinário. Portanto, eu pedi ao eminente relator, presidente, para também aproveitar os atos validamente praticados, que eu considero validamente praticados. Então, estou acompanhando a divergência. Acompanha a divergência, ministra Rosa Weber. Presidente, eu fiquei com uma pequena dúvida. Qual era o tema do recurso extraordinário? Era competência? Ministro relator. Era competência? Porque se for a competência e o tribunal tiver decidido no recurso extraordinário Presidente, sobre a competência... reconheço que nós não estamos no plenário virtual, mas o processo é eletrônico. Eu precisaria ter o processo físico para ver os parâmetros do recurso extraordinário em si. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência aceitaria talvez a sugestão de suspendermos o julgamento e voltarmos com os fatos? Desde que Vossa Excelência não me atribua pedido de vista, eu concordo. Não, eu acho que uma suspensão para o relator concordar. Ter certeza dos fatos. Não a suspensão, mas cancelamos o pregão. Tá bem. É dado adiantado da hora. Cancelamos o pregão. Mas penso que podemos seguir um pouco com as listas, se os eminentes colegas... Presidente, eu posso continuar? Posso continuar o meu voto? Não, é porque foi de acordo com o relator... A partir do meu questionamento, é que eu não queria complicar de forma alguma. O eminente relator disse que não tinha condições no momento... De me responder. Sim, então, por isso, de acordo com o relator, nós estamos cancelando o pregão. Esse feito não está mais em mesa. Começa de novo amanhã, então, ou quando for apregoado. Obrigada, presidente. E agora você jogou no chão. Para que possamos ter um maior esclarecimento para entender a divergência e o voto. É que eu só queria expor a minha dificuldade em votar sem esse dado, mas eu o farei na continuidade do julgamento. Lista número 9, de relatoria do ministro Marco Aurélio, são dois feitos. Lista número 9, de 30 de maio de 2019. Embargos de divergência, pressuposto de admissibilidade e não atendimento. O embargante deve proceder, nas razões dos embargos de divergência, à demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Artigo 1043 do CPC. Sua Excelência, portanto, com base neste fundamento,
nega provimento ou desprovê os agravos. Todos de acordo? De acordo. Não havendo divergência, agravos desprovidos. Eu pergunto aos eminentes colegas se podemos seguir, teria algumas listas da ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu tenho uma audiência de cerimônia, eu precisaria sair. Temos duas listas da ministra Carmen Lúcia. Rapidinho. Rapidamente, ministra Carmen Lúcia. Lista número 2, de 12 de junho de 2019, são feitos de controle concentrado, Sua Excelência, na ação direta de inconstitucionalidade 4.748, procedente do Paraná, julga procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Paranaense 17.081 de 2012. Trata de normas gerais de licitação. Presidente, eu estou sem auxiliar de plenário e não tenho minhas notas, né? Aí eu pediria o cancelamento do pregão, Então vamos encerrar a... Tá bem, tá bem. Vamos encerrar a sessão e retomamos amanhã com a sessão extraordinária. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária e amanhã teremos seguimento àquele processo que iniciamos na manhã de hoje para a sua finalização. E os feitos que estavam nas sessões de hoje pela manhã e de hoje à tarde serão realocados. Amanhã retomaremos com a finalização daquele caso que faltam os votos meu e do ministro Gilmar Mendes relativo aos conselhos. Sim. E, em seguida, retomaremos o julgamento do caso da homofobia, então, com a ação de controle concentrado de relatoria do ministro Celso de Mello e do mandado de injunção de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Então, esse será o segundo feito, presidente? Sim, de amanhã. Próximo a votar. Okay. De amanhã. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.